Fala, amigo provedor! Mês de novembro chegou e o bicho-papão também. Vamos conversar hoje a respeito de desenquadramento do Simples Nacional. Roda a vinheta. Provedor, é comum nesse período do ano você acabar recebendo alguma notificação da Receita Federal a respeito de algum débito seu, alguma coisa que ficou em aberto e isso pode te levar a um desenquadramento do Simples Nacional. E você tem que correr com o prazo para fazer a regularização e não sair do Simples, se for o caso. Estou aqui hoje com o Otávio e o José, que são os diretores aqui da empresa, para a gente debater um pouco sobre esse tema, entender o que é isso, o que está acontecendo e descobrir se tem como resolver isso ou não, ou se é só caixão e vela preta. Vamos embora. Otávio, o que é esse processo então que acontece nesse período do ano? Como que a empresa tem que receber essa informação? O que ela tem que fazer ao receber a informação? Bom, é comum aí já, né? Todo empresário que já tem empresa há algum tempo já sabe que todo chega ali em agosto, setembro e já começa a receber essa notificação da Receita Federal de exclusão do Simples Nacional, caso tenha algum tipo de pendência ali, seja no âmbito federal, municipal, estadual, seja até no CPF do sócio da empresa ou somente no CNPJ, né? E o recebimento desse termo de exclusão, ele hoje em dia é somente e exclusivamente pelo domicílio eletrônico do contribuinte do ECAC. Então, até o pessoal tem que ficar de olho nisso, porque hoje em dia tá tendo muita fraude e elas estão cada vez mais realistas. Então, o pessoal anda recebendo muito e-mail, mensagem de WhatsApp, SMS, falando: Olá, Boleto. boleto, ó, eu sou da Receita Federal, toma aqui o DAS para você quitar a sua dívida com 50% de desconto. E até vem ali no documento o nome da empresa, CNPJ, tudo. Parece que é um documento da Receita Federal, mas o pessoal é bom ficar atento que é falso. Receita Federal não entra em contato via e-mail, via WhatsApp, via SMS, não. O único meio de comunicação oficial da Receita Federal é pelo ECAC e no domicílio eletrônico ali. Mas o empresário da empresa ali, o dono da empresa, às vezes ele acaba não entrando nisso aí. Embora seja ali uma responsabilidade do empresário, as contabilidades acabam entrando, às vezes, para fazer esse tipo de leitura desses documentos, né? E a partir da ciência desse documento ali no domicílio eletrônico, ele tem o prazo esse ano de 90 dias para abrir uma defesa ali administrativa, caso ele não reconheça aquele débito, caso ele fale, não, isso aqui não me pertence, isso aqui não é de minha responsabilidade, isso aqui eu paguei, tem um comprovante, né? Mas do contrário, não, realmente estou devendo isso aqui, realmente eu não paguei essa guia, realmente deixei passar um IPVA ali, aí tem que correr atrás para se regularizar, e aí a gente entra com parcelamento, a gente entra em contato com os órgãos para fazer a quitação dessas pendências, porque o prazo é até 31 de dezembro para se regularizar e não ser excluído do Simples. Então tem, digamos assim, ele recebeu desde agosto, ele começam a vir essas notificações e ele tem um prazo para deixar tudo certo, né? Até 31 de dezembro aí. Só que aí, há uma dúvida que me ocorreu aqui, Otávio, quanto ao parcelamento. Vamos supor que a gente conhece o brasileiro, né? Ele gosta de fazer ali no dia 26, né? Depois do Natal ele lembra que ele tem que fazer isso. Ele vai, vamos supor que ainda seja possível parcelar o débito ali em 3 vezes. Ele vai conseguir parcelar 3 vezes para frente de dezembro, ou se ele deixar lá pro último minuto, ele vai ter que pagar tudo à vista em dezembro? Não, ele até consegue. Se você pedir esse parcelamento ali em dezembro, você até consegue. Mas assim, o prazo pra gente ter uma folga e um gargalo, a gente orienta sempre ali cuidar disso até o dia 20, mais ou menos, de dezembro, porque a partir do dia 20, o sistema da Receita Federal já dá aquela travada pro Desacelera. Natal, já desacelera, o servidor já dá uma parada de funcionar e também não, às vezes não dá tempo de compensar o pagamento. Então, porque digamos lá, o cara deve milão, vai parcelar em 2 vezes. Primeira parcela em dezembro, segunda em janeiro. Para ele não ser excluído do Simples, essa primeira parcela tem que estar quitada. Então a Receita Federal já reconhece que você está devendo, mas você está parcelado e está pagando. Só que, se o cara deixar muito pro final ali do mês, do final de dezembro, pode não compensar dentro do mês, dentro de dezembro, por conta de feriado e etc. que tem, e aí acaba sendo excluído do Simples, mesmo tendo pago a parcela do parcelamento. Se a gente for pensar, tem aquela questão dos 3 dias úteis para o boleto ser compensado, Exato. sempre cai ali, esse ano acho que cai numa quinta, né? O dia 25, É, então já tem então esse você já BO. tem ali que você já perde vários dias úteis ali na última semana, né? E você tem também recesso dos órgãos Isso. colaboradores Não, e tudo mais. não é mentira. O servidor da Receita chega no final de ano dá aquela baqueada legal mesmo. Porque realmente, eu acho que é quando eles param pra fazer algum tipo de atualização de background, alguma coisa nesse sentido, né? Então, realmente dá aquela travada. Acho que eles trabalham com uma capacidade bem menor, né? E é por isso que a gente fala: o empresário não deixa pra querer regularizar sua pendência depois de comprar o peru do Natal. Primeiro paga o que tá devendo, depois vai atrás de comprar o peru aí do Natal, da ceia, pra regulariza a empresa.
Então, o empresário, ele desenquadra até o dia 31, certo? De dezembro. E aí Isso. ele entra já fora do Simples no próximo Isso. ano, Se certo? ele não tiver regularizado as pendências que ele tem ali até 31/12, em 1 de janeiro ali, ele já começa o ano desenquadrado do E Simples. aí ele desenquadrou do Simples no dia 1º de janeiro, tá ali, entrou já pagando imposto, né, de outro regime. Ele tem um período ali que ele pode contestar ou já era o ano inteiro trabalhando fora do Simples? Não, nesse caso, daí ele pode ali contestar até 31 de janeiro. Então, ele tem o prazo ali até 31 de janeiro para se regularizar. E aí precisa. Só que daí, nesse caso, ele tá excluído do Simples. Só que você tem o prazo daí para regularizar até 31/1, e aí você pode solicitar o reenquadramento no Simples Nacional. Então aí vai ali mais uns 20 dias mais ou menos para a Receita analisar e ver se você realmente está tudo em dia para colocar você de volta no Simples Nacional. Perfeito. Eu acho que é interessante a gente falar também que o desenquadramento ele não aconteceu no final do ano. Ele vem acontecendo ao longo do ano, né? Os débitos, as dívidas, então elas ao longo do ano são séries de situações que vai chegar no ano o cara vai receber a contemplação do consórcio, né? É, exatamente. Hum, Não é que chegou ali novembro, você tá devendo É, novembro, vai ser excluído. Não, isso aí. exatamente. Assim, o Simples Nacional, né, ele é um benefício. Então, a legislação do Simples Nacional diz que é o seguinte: para a empresa poder se beneficiar do Simples Nacional, para ser tributado pelo Simples Nacional, pelo regime unificado ali de tributos, ela não pode ter nenhum tipo de pendência no CNPJ, não pode ter nenhum tipo de pendência com o CPF do sócio. A partir do momento que você tem qualquer tipo de pendência no seu CNPJ ou CPF, você já está excluído desse benefício. Então, assim que a Receita Federal capturar isso, assim que a Receita Federal conseguir fazer esse levantamento, eles podem te excluir do Simples. E aí entra a pendência de até 5 anos atrás. Porque a Receita ela faz um catado todo ano. Então, mesmo que, por exemplo, mensalmente aqui na nossa contabilidade, a gente faz o levantamento ali de relatório do ECAC para ver o que tem de pendência do CNPJ. FGTS, INSS, DAS, etc e tal. Mas pode ser que determinado mês a gente entra, não tem nada ali. Mas no mês seguinte, a Receita Federal ela pode estipular um débito lá de 3 anos atrás, que até então ela não tinha estipulado como débito, como pendência ainda. Então isso acontece muito. E aí o cliente deve ficar confuso, fala, pô, mas vocês não estão vendo isso aí? Não, todo mês a gente acompanha. Mas a Receita ainda não tinha feito o levantamento desse débito. A partir do momento que ele considera débito, eles cobram. E eu peguei alguns casos também onde o cliente ele tinha vários débitos e ele não desenquadrou. E aí, por mais que a gente vem passando para ele, mês após mês, que isso vai acontecer, que ele vai chegar num desenquadramento, na hora que chega isso, a Receita tira o nosso argumento. A única questão que eu acho que dá para mencionar é que isso é sorte, É sorte. entendeu? Porque eles não tiveram ali alçada, mão de obra suficiente para pegar todo mundo, porque é regra a questão dos débitos, o cara ficou, pulou. E aí ele passou na margem ali É. de erro e por acaso ele não desenquadrou. Então é sorte, né? Não, Não é uma regra. tem cliente nosso aí que, por exemplo, o cliente deve lá 500 pau pra Receita. E não foi desenquadrado. Tem outro que deve 10 conto, que foi desenquadrado. Então, Pegou dinheiro com a Jota e ele morreu. Deu sorte. Deu sorte, esse é o exemplo. Mas não dá pra contar com essa sorte Exato, todo dia, né? Exato. Exatamente. Igual o Zé falou, um negócio muito importante. O desenquadramento, ele não acontece em novembro ali, que né, não é assim, o time jogou bem 90 minutos e por um acaso saiu um Exatamente. pênalti no minuto 90 e ele perdeu. Não, ele veio fazendo porcaria o ano inteiro, veio algum tropeçando ali num ponto ou outro ali ao longo do ano. E a pá de cal é em dezembro, né? Final do ano. E, meu, tipo, todo mundo sabe quando tá devendo alguma coisa. Todo mês você sabe que você precisa pagar tal guia. Quem deve sabe, né, gente? Quem deve sabe. Vamos lá, né? Não vamos, Então- vamos ser hipócritas, né? então- Quem deve sabe. A gente tem muito cliente que, assim, ele até se prepara pra isso já. É. O cara fala, ó, não, hoje realmente eu não vou conseguir pagar isso aqui Vou esse deixar mês. lá pra... Vou deixar lá pra frente, depois eu regularizo tudo, faço um parcelamento ali em novembro, por aí e tal. Só que o cara vai atrás. Então o cara se prepara. Fez isso pra de maneira premeditada. premeditado, o cara guarda ali um caixa, porque ele sabe que talvez o parcelamento vai ter 10% de entrada, alguma Isso. coisa nesse sentido. Então, o cara já sabe, opa, eu vou ter que fazer o parcelamento disso uma hora pra não ser excluído do Simples. O cara se prepara. Agora, Exato. tem muitos empresários que levam o negócio assim a boi dará. Então, o cara tá devendo, sabe que tá devendo, mas também nem se prepara pra regularizar isso. É uma coisa você ficar devendo lá 2, 3 meses de imposto, né? E mas olha, eu tô juntando aqui um caixa pra quando eu conseguir aqui, eu vou dar uma entrada no parcelamento, vou pagar, vou quitar, vou colocar em dia. Outra coisa é o cara que vai devendo, vai deixando virar uma bola de neve e estoura. Sim. Então o empresário, às vezes, falta responsabilidade nesse sentido. Ele precisa ter essa autorresponsabilidade sobre o CNPJ dele, sobre pagar em dia, sobre saber o que tá devendo pra Receita, o que não tá devendo, como que vai parcelar isso, como que não vai. A contabilidade serve como um aliado nisso aí, que a gente que vai fazer o levantamento, a gente que vai trazer todas as informações pra ele relacionadas a isso, mas o cara precisa ter Ele uma tem que se preparar. ele tem que se preparar, ele tem que ter uma autorresponsabilidade sobre a empresa dele, entendeu?
Exatamente. Eu acho que, pelo menos eu analiso ali que são dois possíveis cenários relacionados à questão do desenquadramento. Existe o cara que ele vai desenquadrar, certo? E aí ele vai, né, começar esse processo de retornar ao Simples Nacional no próximo ano, né, desde que ele vá quitando ali, né, as pendências dele. E existe o cara que já desenquadrou de 2024 para 2025. E aí esse cara, ele espera chegar agora final do ano para correr É. atrás do prejuízo. Então, isso acontece, né? Acontece muito. E aí chega final do ano, o cara continua, não tem? Por quê? Porque ele não se preparou, porque vai pegar lá 10, 15% do parcelamento, às vezes é 100 mil, 150 mil. É, Então, o da cara dívida não. total, né, dele. Exatamente. Então, a gente aqui, nós como contabilidade, a gente já começa um processo entendendo que o cara ele não vai reenquadrar já em janeiro, mês após mês, que ele possa administrar ali as pendências e quitando, né? Dar o primeiro passo, ver quais são as prioridades para que no próximo ano ele retorne. Senão vai ser mais um ano e aí entra naquele ciclo vicioso. Poxa, deixa esse CNPJ de lado, vou lá e abro outro. É. Aí esse outro passou o ano, desenquadrou no final. Vou lá e abro outro CNPJ. Então tem que entender que, poxa, eu tenho que parar para analisar essa organização. Senão Virou vai... uma bola de neve, né? Exatamente. Tem vários clientes aí que foram excluídos no começo desse ano agora, 2025, né? Na teoria era para se regularizar durante o ano para conseguir retornar para o Simples com esse CNPJ para 2026. Mas passou o ano, não se regularizou, não foi atrás, não Abriu outro CNPJ. abriu outro CNPJ, aí esse CNPJ já tá estourado de novo, então assim, aí vira uma bola de neve, entendeu? Então, às vezes assim, o empresário ele precisa ter essa autorresponsabilidade, que muitas vezes não tem. Às vezes não tem, o cara pensa só na ponta ali, Exato. o cara pensa só em operação, só em roteador, só em... Mas essa parte tributária, assim, tal, ele tem uma responsabilidade e precisa se orientar em relação a isso também, né? O jogo tributário talvez é o que... Talvez não, é o que vai diferenciar o cara, porque é no detalhe, né? É no É detalhe. no detalhe. É no detalhe, te deixa mais competitivo. É. Ele faz você pagar menos imposto, faz você ter mais competitividade no mercado, faz você trabalhar com preço melhor, com a margem melhor, então melhora o seu lucro, melhora o que você faz com essa receita, melhora a quantidade de despesa que você paga, né? Então, é um jogo importante do cara se tocar. Não adianta só vender, só ter mais assinante, mas também não arrumar a casa ali dentro do que você tá jogando dinheiro fora, entendeu? Pelo ralo. E não é, como o Zé falou, não dá pra ficar... Quer dizer, dá pra ficar, mas não é o recomendável você... Ah, deu ruim, eu estouro um CNPJ, joga fora esse aqui, abre outro. Não é bem assim que se faz que a banda toca, né? Essa é uma prática comum aí Exato. do pessoal e para o ano que vem a Receita quer mudar isso aí, inclusive, né? Eles agora querem, eles estão chamando de Receita Unificada agora, que quando tem um CNPJ, mais de um CNPJ com a mesma atividade, eles querem transformar tudo numa coisa só. Então, antigamente isso contava apenas para limite do Simples Nacional. Hoje em dia não, hoje em dia eles já querem mudar a forma de entendimento disso, eles querem entender que é uma empresa só, que isso aí vai Tá ser manobrando pra... tá manobrando pra então, o cara tem o mesmo sócio ali, ou a esposa do cara abrir um CNPJ, o cara tem outro CNPJ com o mesmo KNAI, com a mesma atividade, mesmo endereço, tudo. Eles vão entender que é uma empresa só e aí vai ser excluído simples, vai ser tributado como lucro presumido. Então tem essa pegada aí agora. O cerco vem fechando. Cada Exato. vez mais. NFCom agora É, já entra aí, entendeu? Pra quem é prestador de serviço, em janeiro já começa a nota fiscal nacional de prestação de serviço. Então, assim, tá cada vez as informações estão cada vez mais assim acopladas ali num só lugar. exato. E isso até que a gente tava falando ali, o cara que deve 500 pau não foi excluído simples, o que deve 10 foi excluído. Daqui pra frente vai ser todo mundo, né? Vai ficar mais fácil. A gente fala muito da IA, né? Que nós utilizamos a IA e a gente tem que utilizar para poder auxiliar ali no dia a dia com as tarefas, né? E o provedor e etc, todo mundo. E a Receita não é diferente. Eles vão aprendendo a lidar com isso aí, a IA vai fazer todo o trabalho chato e eles vão só encaminhar as notificaçõezinhas. Vai abrir o portal DK ali e vai 100% vai ser Exato. assertivo, não vai ter mais margem de erro. Não, Né? Então é isso aí que eles vêm redesenhando. E acho que é importante a gente falar que nosso papel como contabilidade e assessoria é que nós estamos aqui para elevar o nível de consciência dos provedores de internet, porque ele abre a empresa e a gente entende que muitas coisas ele não tem, né, o entendimento, ele não tem ali o domínio, porque ele é muito bom tecnicamente, né? E vamos lá, realmente os provedores de internet eles capricham na entrega, eles capricham na técnica. Só que a parte burocrática eles deixam de lado. Então nós estamos aqui para elevar o nível de consciência deles em questão, né, de todos os débitos, de todas as obrigações e justamente para poder facilitar
o meio de campo e deixar, né, vamos dizer assim, essa burocracia menos complicada. Então, acho legal, né, o Otávio mencionar um pouquinho ali do dia a dia, né? Como que nós trabalhamos para que a gente aumente esse nível de consciência do provedor de internet quanto a essas inúmeras obrigatoriedades que eles possuem. Aqui com a gente, mas quando o provedor entra no nosso onboard, a gente já faz esse levantamento de como está a situação dele naquele momento, né? Então a gente já passa um panorama, um checklist de como está a situação naquele momento e já passa um plano de ação ali, dependendo de como que vai estar as dívidas ou não desse provedor, né? E agora, quando chega nessa época do ano de exclusão, aí nós fazemos uma varredura, assim, de todos os clientes, de todos os órgãos, para pegar o máximo de informação possível para a gente conseguir passar para o cliente, para conseguir se regularizar ali no máximo até novembro. Agora já está tudo parcelado, já tem entrado em contato com todo mundo que tem interesse em se regularizar, porque assim, né, a gente vai, a gente manda uma mensagem, manda 2 mensagens, manda 3 mensagens, manda 4 mensagens, tem muitos que nem dão bola. Aí chega lá em dezembro, 20 de dezembro, Aí bate o desespero, aí né? bate o Aí quer arrumar desespero. tudo que não fez no ano inteiro, Ou né? pior, né? O cara, não, isso aí não vai dar nada. Aí chega lá em janeiro, quando tá excluído já do Simples, aí vem a primeira paulada que vai ter. Contabilidade não fez nada. Contabilidade não fez nada. Não, mas como que vocês deixaram isso acontecer? Então... E aí escuta falar do parcelamento, só que ele não sabe que a parcela é 15 mil, é 50 mil, é 150. Aí o cara. Isso é um ponto que eu ia chegar agora, perguntar. Porque parcelamento, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de 72 vezes, 36 vezes, né, 180 meses. Quando a gente tá falando de débito com Receita Federal, o jogo é diferente. A gente não tá falando nesses parcelamentos aí de Minha Casa Minha Vida, que é ad eterno, né? Não é desse jeito. E outra, você falou um ponto importante. A gente tem a questão da entrada mínima. Então, dependendo do débito, né, vai ser alta a borrachada, não é? E o pior, né? Por exemplo, o primeiro parcelamento ali da Receita Federal, o cara paga 10% de entrada. E aí, para débitos de Simples Nacional, digamos assim, a parcela mínima é R$300. Então já parte ali de R$300 a primeira parcela. Só que caso você deixe de pagar isso aí, esse parcelamento é cancelado, a próxima vez que você for solicitar o parcelamento é 20%. E tem vezes que nem mesmo dentro do mesmo ano você consegue pedir mais de um parcelamento. Às vezes a Receita libera, às vezes não. Então, tem esse jogo. Aí muitos ficam esperando, de vez em quando o débito vai para a dívida ativa, que é um outro ente ali da Receita Federal, aí abre a questão da transação de parcelamento. Que é aquela coisa que umas empresas famosas por aí cobra lá 30% do provedor quando consegue redução de juro e multa, entendeu? Que na verdade é apertar 3 botões ali, mas os caras vão e cobram uma paulada do provedor para fazer isso. Só que assim, isso aí não é sempre que a gente consegue. Isso aí a Receita libera, eles avisam via edital e eles liberam ali algumas vezes por ano para agora abriu a parte de transação, mas isso é para débitos em dívida ativa, que daí já é um outro BO também. E aí a gente consegue ali a redução por transação de um percentual de juro e multa, etc, uma entrada menor. Mas assim, não é sempre. Não é regra. Não é regra. E você também não pode atrasar uma parcela, senão você perde benefício, não consegue pedir de novo dentro de um ano, quando abrir novamente. Então, assim, é uma série de regrinhas aí que você tem que seguir, cumprir para conseguir manter em dia. E outro parcelamento da Receita Federal é atualizado por Selic mensalmente. Selic tá nas alturas. Então, assim, o negócio é um financiamento aí quase que você paga. E muita gente também, eles pegam ali pelo entendimento, poxa, o CPF ali você tá devendo, às vezes você deixa lá 5 anos, a dívida, né, limpou o nome de novo. E aí eles entendem que deixar isso aí acumular em dívida ativa vai passar os anos e eles vai vão acabar. ficar... Exato. E aí eu acho que é interessante a gente falar que não é assim que funciona. Não, vamos ser bem sinceros, né? Alguém acredita mesmo que você tá devendo lá 50 mil pra Receita, passou 5 anos e eles vão falar assim, não, tá tudo bem, não precisa pagar mais não. Pelo amor, é uma inocência, governo, né, gente? É o governo. muito grande de acreditar num negócio desse, né? Então, assim, eu queria viver nesse mundo, assim. Isso é fácil, né? Você pode até realmente conseguir um parcelamento diferente por estar em dívida ativa. Na transação. Só que precisa pagar. O que o pessoal confunde muito é que a Receita ela tem 5 anos pra cobrar você. Dentro de 5 anos, geralmente ela já te cobrou. Então, a partir do momento que ela te cobrou, a partir do momento que caiu lá no relatóriozinho deles de pendência, de dívida, esquece, meu amigo. Isso aí vai te acompanhar até você regularizar o resto da vida. Não tem o que fazer. Vamos dizer, o governo, ele é lento, mas não é burro. Ele sabe o que você tá devendo, sabe o quanto você tá devendo, ele pode não ter braço suficiente para chegar em você rápido. Às vezes demora um pouquinho, aí o pessoal fica mal acostumado. Mas quem já tem empresa aí há mais tempo, quem já
Tipo assim, às vezes a pessoa tem empresa aí há 2 anos, 3 anos, então nunca Vem da teve, cultura do CPF. nunca teve um BO desse, vem dessa cultura. Mas quem já tem empresa há mais tempo, coisa de 10 anos, 8 anos e tal, já passou por esse tipo de coisa, sabe que às vezes demora, mas chega. quando vem a borrachada, dói. E outra, o governo não é que ele não conseguia identificar, ele simplesmente não queria. Porque se ele realmente quisesse É. pegar 100%, eles pegavam. É. Então, Pegava. independente de entra ano, sai ano, troca a presidência, etc., né? Não, O jogo é o mesmo. Continua as mesmas obrigatoriedades desde quando você abriu um CNPJ. Então, você já abriu ciente das suas obrigações, né? Então, beleza, né? A margem, ela fica espremida. É uma margem que cada vez mais vem diminuindo. Só que isso aí veio no conjunto da obra, né? Então, empreender no Brasil funciona dessa forma. Então, também não adianta toda vez a gente ficar falando assim, poxa, a culpa é do governo, a culpa é isso, a culpa é aquilo. A gente tem que entender que é o nosso jogo. E, infelizmente, por isso que a cada 5 anos, né, muitos CNPJs, eles realmente entram em falência, eles não continuam no mercado. Por quê? Porque vai jogando esse jogo, abrindo CNPJ, fechando CNPJ, deixando dívida estourar, e tem uma hora que vira uma bola de neve e você não consegue dar continuidade. Então, ou seja, essa mudança do cenário não é mais para amador, não tem mais amadorismo. Então, precisa rapidamente entender e virar essa página, ou seja, passou. O nível de consciência, você já adquiriu todos os anos e viu que dessa forma não está dando certo. Então, agora é mudar e dar continuidade e entender ali quais são os pontos que você precisa melhorar para essa nova situação aí que vem entrando, não ser pego de surpresa. Falta, acho que é a profissionalização do empresário, né? É isso mesmo, acho que hoje em dia não tem mais espaço para amadorismo. Então, o empresário que é bom só naquilo, No técnico. naquilo que a atividade da empresa dele pede, ele não vai ser um bom empresário. Exato. Entendeu? Então, o mercado tem cada vez menos espaço para o cara que é bom só tecnicamente. Então, você precisa ir além disso, você precisa se profissionalizar, né? A gente aqui é exemplo disso, né? Cada um aqui tem a sua área de atuação, mas o que a gente teve que se abrir braços assim para outras áreas de entendimento sobre diversas outras áreas da empresa para crescer, para fazer o negócio ser uma empresa mesmo de fato, se profissionalizar, sair da área técnica e ir mais para uma outra área de gestão, de entender outras áreas. É isso que cada empresário precisa fazer, né? Mas então, o cara tem que abrir empresa, mas não pode ficar só pensando, não, vou focar aqui só no meu técnico, não. Você tem que entender qual é a responsabilidade que você tem com esse CNPJ, o que você precisa ter cuidado. Até porque às vezes tá com um contador ruim, ele não vai te passar metade dessas coisas, não vai te deixar e você vai estar lá a ver navios, né? Então, acho que cabe ao empresário também ir atrás, conhecer, estudar por conta própria, não ficar esperando as coisas chegarem até ele. Acho que a pessoa precisa estudar. O cara para às vezes no estudo só na parte técnica. Ah, beleza, eu sei muito da minha parte técnica aqui, mas e o restante, entendeu? Para ser um empresário. Quando você quer ter uma cabeça de dono, você precisa pensar como dono, não como técnico. Exato. E eu acho que nesse ponto é válido. A gente sempre bate nisso, mas é válido a gente reforçar mais uma vez. Hoje, não tem muito mais tecnologia para evoluir. Então, tecnicamente, tá todo mundo igual, tá nivelado hoje. Ah, mas o meu concorrente entrega um sinal porcaria. Cara, não é o que você acha sabendo muito que você tem que falar. Você tem que ver o que o teu cliente fala. Na ponta do lápis, todas as entregas estão igual. Então, assim, lá no assinante, a percepção é a internet do Zezinho, a internet do Beltraninho aqui, todas estão chegando do mesmo jeito. 500 mega, 500 mega seu, do vizinho, daquele outro. Então, assim, tecnicamente nivelou. É diferente quando a gente voltar aí 2005, onde tinha um provedor que entregava via rádio e entregava fibra. Era uma qualidade absurdamente diferente de uma tecnologia para outra. Hoje, pode não estar tão barato mais, mas todo provedor consegue operar em fibra. Boa parte aí dos provedores do Brasil, né? Vamos pôr aí, sei lá. Você já abre o CNPJ, fibra. Exatamente. Então, assim, a tecnologia não é um diferencial igualou. mais Exato. hoje é o comum. Hoje é o comum, a tecnologia igualou. Então, assim, se você só sabe da parte técnica e isso aqui não é diferencial mais, você tem que aprender outras coisas. Porque senão você vai estar jogando. Ou aprender ou estar aliado a alguém que entende, né? Exatamente, né? Vamos jogar o exemplo um pouco para cima, né? Vamos pegar aí. Vocês acham que o Elon Musk sabe construir algum carro? Algum foguete? Algum foguete? Lógico Você sabe que que o Jorge Paulo, que é dono da Ambev, você acha que... Eu acho que nem beber Ambev, ele bebe, né? Pra comer de conversa. Acho que nem tomar escola ele toma. Pra comer de conversa. A cerveja é uma porcaria, mas...
esses caras não sabem fazer o que eles... Só que eles são bons de negócio, são bons de ganhar dinheiro. O dono do grupo Louis Vuitton lá, o cara era do mercado financeiro, velho. E ele foi lá comprar uma marca de luxo, de bolsa, de roupa. Então, assim, só que ele entende fazer negócio. É isso. Então, Você isso não pode fez ser ele... apegado à parte técnica da coisa quando você quer ser empresário. A não ser que você venda alta tecnologia e aonde realmente a alta tecnologia faz a diferença. Vocês têm uma fábrica de foguete? Se não tiver, que é um negócio de altíssima tecnologia, eu acho que todos os outros negócios você vai ter que aprender gestão. Mas essa fábrica de foguete vai ser comprada por um cara igual Por ao um Elon cara, Musk, exatamente, um bilionário que né? não é da área. Que não é da área, que nem não faz foguete, não fez engenharia aeroespacial. Então, assim, tem que ir atrás dessas informações, não é esperar. No começo é muito importante Com essa habilidade certeza. até. Quando você tá começando, claro, que Sim. você tem que saber, você tem que decolar de alguma forma. Mas você tem que entender o tempo de rampagem disso e o tempo de virada de chave. Você tem Exato. que entender a hora que, opa, beleza. Eu montei aqui o negócio, começou a rodar a empresa, então vamos deixar a parte técnica agora de lado um pouco, contratar pessoas para isso e tudo mais. E agora eu vou aprender a ser um gestor. Como diz, abrir do zero é diferente de você já pegar uma operação funcionando. Exato. Abrir do zero você precisa ser realmente Tudo, né? entender ali o jogo, né? Entender o que você vai o que você quer vender, né? Então, Exato. tecnicamente, você vai precisar. Né? Agora, pegar uma operação rodando, não, já é diferente, ela já está acontecendo. Então, você vai entrar como um empresário, como um gestor, para ver as pontas que você precisa melhorar, o que você vai agregar e o porquê que você está comprando. E isso, cara, assim, é uma coisa que, assim, se você... Pô, beleza, você sabe muito da parte técnica, operacional ali de um provedor de internet. Mas isso aí rampou e você virou um empresário, um gestor. E aí você começou a entender sobre tributação. Porque todo empresário precisa saber o mínimo possível sobre tributação, contabilidade, marketing, vendas, tudo um pouco. Você precisa ter essas noções. Até atendimento ao cliente CS, principalmente, hoje em dia, financeiro. Então, você precisa ter esses conhecimentos, RH. Você precisa ter esse tipo de conhecimentos, assim, para você tocar uma empresa. E daí, a partir desse momento, quando você consegue ter esse tipo esse ramo de conhecimento, esse rol de conhecimento, você consegue tocar qualquer empresa. Então, isso abre portas até para, pô, vou abrir uma outra empresa de um outro ramo, mas eu não sei a parte técnica dessa empresa, mas eu sei, Você consegue abrir. mas eu sei o que precisa ser feito para vender, para ganhar dinheiro, entendeu? Exato. Para gerenciar uma empresa. E é assim que o dono de empresa tem que pensar. Só que o cara não, o cara às vezes abre o provedor, fica lá 4, 5, 6 anos na parte técnica, só focado na parte técnica, não foca nada no aprendizado dele na parte de gestão, na parte de profissionalização dele mesmo, né? E o cara paga lá R$300 pra contabilidade lá da cidade dele e acha que o cara tem que dar tudo pra ele de mão beijada sobre tributo. Tem que dar um MBA pra ele sobre tributação, contabilidade de graça, paga R$200 pro pessoal do marketing, Ele quer acha que tem que terceirizar. terceirizar, só que assim, terceirizar é muito bom quando Mas, você também... mas é que daí o cara quer terceirizar tudo, Até né? a responsabilidade também. ele terceiriza a responsabilidade, Ele quer terceirizar exatamente. a responsabilidade, ele quer terceirizar o conhecimento. Então, entendeu? ele quer ter um pai, na verdade. Exato. Então o cara paga 300 conto pro contador lá da cidade dele, paga R$200 pro pessoal do marketing lá, paga R$100 pro sobrinho fazer o tráfego pago. E ele fala, reclama que não dá resultado na não dá empresa do resultado. cara. Nossa, mas não, minha contabilidade não fez tal coisa aqui. Não, mas nossa, no marketing não trouxe nada pra mim, não. Mas, cara, você deu o direcionamento, você soube conversar com eles, você soube ver o que é melhor pra traçar uma estratégia junto com eles, porque eles vão ser a mão de obra sua. Mas é você que tem que entender um pouco minimamente no fundo ali, né? Exato. E tem que analisar, né? O cara tá ali 4, 5, 6 anos ali. O cara tem que ter um pouco de autoanálise, né? 6 anos eu não saí do lugar. Tá na hora de pensar se isso é pra você. Tem que pensar. Tem que pensar. Às vezes, não é, cara. É igual academia. Você tá 6 anos fazendo, você não conseguiu resultado nenhum. Antes de pensar, é duro, é triste, mas tem que se pensar. Porque é uma auto-reflexão pra você pensar assim, cara, eu tô há 6 anos no mesmo ponto. Por quê? O que eu tô fazendo? O que o meu concorrente que começou junto comigo tá 10 vezes maior e eu tô parado? E eu já vi aqui, gente, eu já peguei provedor que é cliente nosso aqui, que 1 ano, o cara cresceu aí absurdamente. E na primeira conversa que eu até falei pra vocês, teve cliente nosso que eu conversei na primeira reunião, eu falei, esse cara vai crescer. Agora, você vê a noção. E já peguei cliente com 10 anos que tá no mesmo nome de cliente, mesmo nome de assinante. Eu falo, velho, mas, né, tem que analisar. A pessoa tem que analisar pra olhar e falar, cara, realmente, tô fazendo algo errado. Se você tá exatamente do mesmo jeito e o tempo tá passando, e hoje o mercado não tem mais essa margem pra você ficar tantos anos do mesmo jeito. A tendência é que você diminua e desapareça. Porque a gente tá falando de profissionalização. Então, é de se analisar. Tô há muito tempo, nada evoluiu, E algo tá errado. eu acho assim que é muito engraçado, porque todos nós já sabemos a resposta. Entendeu? Porque assim, poxa, se a gente olha pra frente e vê que, cara, se eu fizer isso aqui que eu tô fazendo daqui 3 anos, será que vai dar certo? É.
Então, independente do ramo, de ser provedor ou não, nós mesmos com qualquer coisa que a gente vai fazer, a Na gente vida sabe a pessoal, resposta, né? É isso aí. Voltando um pouquinho na parte do Simples Nacional, do provedor, eu vejo um movimento comum na questão do cara desenquadrar, que acha legal, poxa, o provedor lá saiu do Simples, foi pro lucro real e tá economizando e tá reduzindo imposto. E aí a gente escuta isso, pô, legal, realmente funciona e acontece, né? Porque cada um com o seu faturamento tem que estar no regime adequado, né? De acordo ali com as exigências, com as obrigações. Só que muitos provedores que não têm 50, 100 mil de faturamento, eles vêm com essa imaginação, né? Demanda, Com né? essa demanda que quer mudar de regime, que quer sair do Simples Nacional. Parece que o Simples é assim, uma merda, né? E o cara tem que ir pro lucro real para ele realmente ter lucro e tal. Então acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre essa situação que envolve hoje o cenário, que o cara quer desenquadrar mesmo não tendo faturamento, mesmo não sendo para ele naquele momento, né? Quais são ali os indícios, o que a gente consegue analisar para direcionar esse cara para ele entender o momento correto que é fazer essa transição. É isso, né? O cara, assim, é importante ele se comparar com os grandes. Você tem que se comparar com os grandes, você tem que, beleza, eu quero estar lá onde eles estão, mas você tem que entender também que a tomada de decisão no momento da sua empresa atual não é esse, né? Muitas vezes. Então não é porque um cara ali, pô, um grupo lá com 8, 9, 10 CNPJs virou uma holding e foi tudo pro lucro real e eles traçaram uma estratégia própria ali e outra. É uma coisa que não tem como a gente comparar também tão a fundo, porque estratégia individual de empresa, os caras vão abrir uma holding, vão abrir um grupo assim, 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 tal. Cada holding é uma holding diferente, não existe um pacote fechado. Então, a gente nunca vai saber qual foi a estratégia utilizada ali dentro, qual é o modelo de negócio de fato que eles vão fazer ali para determinada empresa, porque cada sócio tem uma necessidade, cada empresa tem uma necessidade. Às vezes os caras estão abrindo isso aí apenas para ter o controle de todas as empresas num CNPJ só, ou não. Às vezes é só para ocultação de bem, às vezes é só para ocultar o patrimônio, às vezes é só para deixar um patrimônio totalmente restrito dos outros Exato. CNPJs, entendeu? Às vezes o cara tá com medo de separar da esposa e tá com medo entendeu? Então, assim... Às vezes só escuta a parte boa, né? Só O escuta meu provedor tá assim, fui pro lucro real, melhorou. Só que ali ele tinha 15 milhões de uma casa, mas não sei o que disso e daquilo que queria atrelar ali no CNPJ. porque a holding ela é mais uma estratégia jurídica do que tributária, entendeu? A holding é diferente, por exemplo, da manobra tributária que a gente faz aqui com SVA, com a venda de livros e tal. Então, a holding, ela não é uma manobra... blindagem, né? É isso, ela não é uma manobra tributária. Na verdade, ela é uma estratégia jurídica. Tanto que quem deve estruturar holding é advogado, especialista em holding. Porque entra toda uma parte jurídica nesse quesito. A gente da contabilidade, a gente faz a gente faz a análise, não, a gente faz o andamento do processo para a empresa virar uma holding. O advogado passa o processo, ó, a estratégia jurídica é essa aqui, vai ser feito isso, isso, isso. A gente faz essa parte operacional. Vamos então transformar essa empresa nisso, fazer aquilo, beleza. Porque é para isso que serve a holding. A holding é estratégia jurídica, não tributária, entendeu? Então, e como é uma estratégia jurídica, para cada empresa, para cada grupo de empresas, para cada empresário, vai ter uma necessidade específica, uma estratégia específica para isso, né? Então, é aquela coisa, o pessoal acha o nome bonito, todo mundo quer ter, porque é o nome em inglês, né? Holding e tal, mas não é para todo mundo. E às vezes nem é a sua necessidade. E uma hold bem feita, bem estruturada, o cara vai gastar aí coisa de 50, 100 pau para ser feito. Tanto que a maioria assusta quando a gente tem parceiros, né, que trabalham com estruturação jurídica de holding, e o pessoal assusta quando passa o preço, porque é isso, né? Mas não é para todo mundo. Então, e a questão do lucro real é a mesma coisa. Eu vou pro lucro real porque fulano de tal lá, o cara é grande da minha cidade, foi pro lucro real, tá, mas às vezes também não é para você ainda, né? O cara foi porque o faturamento dele já estourou, porque ele já tá acima, né? E é traçada uma estratégia toda para isso também, né? Aí entra vários outros quesitos de empresas que, por exemplo, apenas vendem pacotes de lucro real para empresários, porque o cara cobra lá 5, 6 mil reais o cara por mês, e o cara, tudo que ele quer, o cara vai pro lucro real. Só que nisso entra já, vamos colocar despesa de combustível, por exemplo. Aí os caras pegam um posto fantasma, já começa a emitir nota falsa, aí já entra Um outro nível de trambique. Aí já daí. entra no nível de trambique, às vezes, entendeu? Então, assim, os caras começam a inventar muita despesa. Por quê? Só vale a pena a empresa estar no lucro real quando ela tem muita despesa. Então, assim, digamos assim, a margem de lucro do cara É muito baixo. é muito baixa. É abaixo de 9%. Então, indústria, farmácia, mercado. Esses ramos, por exemplo, de praxe, a gente abre eles no lucro real.
Porque realmente, em Posto de cima gasolina também, que é posto de baixíssimo. gasolina também. Então, por quê? Porque a margem dos caras é baixa, é centavos em cima de cada produto. Então, é uma margem ali de 1% e olhe lá sobre o produto. Então, beleza, você já abre no lucro real esses caras, porque a despesa dos caras é muito alta. Só que um provedor de internet, de praxe, a margem do cara vai ser Sim. acima de 9%. O cara vai ter 20%, 30% de margem, dependendo. Então, pô, como que vai valer a pena você sair do Simples Nacional, se você pode estar no Simples e ir pro lucro real? Aí tem que ver qual que foi a estratégia traçada. Beleza, pode ter sido algo bom, pode ter sido algo bom, mas pode ter sido algo que tá, né, inventando algumas coisas ali, ou alguém só quer te cobrar mais pra fazer esse serviço e falar que você vai maquiar ali, que você vai ter um lucro a mais, aí... Só que não tem como a gente falar de todo mundo, né? Porque cada caso é um caso, Você né? tem que analisar, Tem que analisar caso a o caso. que te levou a Mas de desenquadrar. praxe é isso. De praxe é isso, né? Pô, a minha margem de lucro é acima de 9%? É acima de 9%. Então, faz muito sentido aqui eu talvez ir pro lucro real, não sei. E o planejamento, ele é anual, né? Porque, assim, já chegou cliente aqui pra nós que foi desenquadrado. Pô, eu quero ir pro lucro real. O contador foi lá, desenquadrou ele de novembro pra janeiro. E o cara, tipo assim, já sentiu a pancada na Não, largada. Por quê? Porque o desenquadramento, ele tem que vir acontecendo ao longo do ano. O cara tem que estar estruturado para isso. Para uma empresa ir pro lucro real ali. Ah, eu quero desenquadrar ano que vem. O cara tem que estar pelo menos aí já uns 12 meses se preparando para isso, porque já entra ICMS, já entra FUST Funtel, já entra folha de pagamento. Beleza, folha de pagamento a gente às vezes abre uma outra empresa para prestar serviço para essa empresa do Certo. lucro real, tá? Mas se não fizer isso, vai ter lá 28% de INSS E outra, patronal, então... Esse provedor que fez essa migração e sentiu, ele tava pagando 60% de imposto. Ele só emitia 60%. E aí você vai pro lucro real, ele esquece que esses 40 vai entrar na jogada. É. Aí o rombo é muito maior também. É, uma outra coisa, quando você tá fora do Simples Nacional, a Dá pra sonegar. fiscalização da Receita Federal ela é muito maior. A quantidade de obrigações acessórias e obrigações com o Estado que você tem é muito maior. E a Receita Federal, Receita Estadual, Prefeitura, bate muito mais em empresa que está fora do Simples Nacional. Eles fiscalizam mesmo essas empresas. É. Então, uma multa aí, às vezes, de uma declaração que você entregou ali, que a Receita identificou que você não pagou imposto, que você sonegou, é pesado, cara. É coisa aí de... é pesado. Pensar assim, ir para lucro, qualquer um deles, presumido real, é jogo de cachorro grande. É jogo para quem sabe o que tá fazendo e para quem viu que essa é a possibilidade, né? É aquele famoso papo, cara. O Excel aceita qualquer coisa, entendeu? Exato. Então, chega um contador aí, o cara coloca lá, Simples Nacional, Faturando 100 mil reais, vamos pro lucro lucro. real, 100 mil. O cara coloca aqui, você vai ter um lucro no lucro real de, sei lá, 10 vezes mais que no Simples Nacional. O papel aceita qualquer coisa, entendeu? O Excel ali na apresentação aceita qualquer coisa. Por quê? Às vezes o cara vai te cobrar 500 reais no Simples Nacional e vai cobrar 5 mil de você no lucro real. Então, Para ele é melhor. pra ele é melhor. Exato. Se ele receber 4, 5, 6 meses, se ele fechar um contrato aí com você de 12 meses, que você não pode sair em 12 meses, o cara recebeu quanto de você, independente se vai dar bom ou não pra você, independente de como vai ficar a sua empresa. Então, Exato. às vezes tem que ser pensado esse tipo de proposta também, né? Exatamente. Lucro real é pro cara que precisa mesmo disso aí. O cara. Aí tem o outro ponto também. O cara que tá faturando 1 milhão por mês e ele quer ficar no simples ainda. Aí já entra outra parte da Aí roda. você entra a outra fatia. Não, eu faturo 1 milhão por mês no meu provedor. Tô declarando 50 mil reais, né? Tá vivendo na sorte. E outra, aí o lucro Aí você não tem pra onde correr. Aí não tem pra onde correr. Aí sim, aí você vai ter que ir atrás de um cara muito bom pra fazer todas essas amarrações aí, toda essa estruturação, porque aí meio que você se obrigou pelo faturamento que você tinha. Aí não tem pra onde correr. Ou vai ou racha daí. Não, e se a empresa já tá com 1 milhão de faturamento mensal, aí já não compensa nenhum cara terceirizar a contabilidade dele. Começa ele a aglutinar pra dentro. Já começa ele trazer pra dentro, daí essa contabilidade, ter um cara, um contador Exato. dentro da empresa dele trabalhando. E aí ele tem uma assessoria fora, contábil, para auxiliar as demandas ali, né? Isso. Então, é isso que tem que acontecer. Porque senão vai entrar no que a gente vem falando. O cara vai precisar de um sacolão pra colocar laranja pra todo lado. Né? Então. É o grupo Prates no Instagram, né? Só laranja só, porque chega um ponto que não tem, né? E eu já vi provedor faturando 10, 15 milhões aí com CNPJ até nome do cachorro aí pra distribuir faturamento aí. Se esse dinheiro tá em espécie e ele guardou, né? É um risco a menos aí. É um risco a Mas menos. se não- Fica a dica aí, ó. Troca em espécie, compra em ouro, em cavalo.
Mas são esses detalhes aí. Mais uma vez, a gente volta naquele ponto. É sobre o cara entender, olhar pro negócio dele de verdade como empresário e entender em que momento que o negócio tá e pra onde ele quer ir com o negócio. Exato. Porque não adianta o cara também ter igual o Zé falou, o cara, acabou de começar, ele já quer, nossa, jogar tudo pra dentro e vamos pro lucro e não sei o que. Cara, calma, vive cada momento e aprende o que cada momento, né, tá necessário pra você. No começo, não é isso. O começo é fazer tudo, o começo é estruturar, é ganhar mercado, ganhar corpo, ganhar fôlego. Dali pra frente, aí sim, aí você vai pensar em, opa, o faturamento tá batendo aqui, tô ali em cima já não tem mais o que fazer. Aí vai pensar nisso aí. Porque o Otávio, você bem disse, o Excel vai aceitar qualquer coisa. E o cara pra te cobrar mais ali, irmão, vamos desenquadrar. Mas Na hora de vender ali, o cara vai falar, né? Pô, isso aqui é muito mais vantajoso pra você, olha aqui, mas e aí, né? Depois na prática, quem que vai arcar com isso? E aí, por isso que eu volto no assunto. Por isso que o empresário, ele precisa, de fato, estudar um pouco a mais essas coisas. exato. Entender um pouco mais sobre isso. Porque na hora que chega um cara com esse tipo de proposta pra ele, na hora que ele escuta isso numa feira, na hora que ele escuta isso do vizinho, provedor dele, na hora que ele vê um vídeo no YouTube, no TikTok, falando esse tipo de coisa, venha para o lucro real comigo, pá, não sei o quê. O cara precisa entender, falar, não, peraí, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. O cara precisa criar essa autoconsciência e autorresponsabilidade, entendeu? Não adianta ele, nossa, realmente, eu quero isso, vamos lá. Meu, você vai colocar o futuro da sua empresa, às vezes, na mão de um projeto aí que não vai te trazer lucro nenhum, que não vai, só vai te trazer, só vai te jogar pro buraco. Então, Exatamente. Esse cara, né? Esses profissionais que orientam o cliente, que querem vender, às vezes eles são de outro ramo, vêm de outra realidade, não entendem ali realmente do provedor, não sabe o que é um roteador, não sabe o que é, né? O que tá a Que a margem do NFCom que negócio, mudou agora. Então vamos, né? Precisa se adequar, porque na internet tem muito. Então por isso que o empresário realmente precisa ter essa consciência para que esses caras não atrapalhe, né, a operação dele e que ele tenha pesadelos aí, né, fazendo essa migração. Porque, rapaz, se vai ter uma coisa que ele não vai ter, é lucro fazendo essa mudança. é o tipo de coisa que às vezes você quebra a empresa aí porque É. acreditou aí numa proposta. E muito cliente chega pra gente com isso. Ah, eu ouvi o fulano falando tal coisa e o cara, assim, só que chega com uma informação muito rasa, né? Então, eu ouvi que, ó, isso aqui é bom. Mas por quê? Da onde? Por que que pra ele é bom? Por que que nesse cenário foi bom? Não é só assim, não, pra aquele CNPJ foi bom, pro meu vai ser também, entendeu? Exato. Ou ouvi numa feira o cara falando lá, os caras estavam conversando que fizeram isso, tá, mas você ouviu numa feira os caras falando pra finalidade deles, entendeu? Não é assim, não é um modelo pronto que, pô, é isso aqui, tipo, não tem como. O problema do dia a dia sempre é o amigo que conseguiu um negócio diferenciado, né? Porque sempre tem isso. Meu amigo conseguiu Eu isso aqui quero a no mesma provedor, coisa que ele, mas o que que ele conseguiu? Como? né? Pra quê? Por quê? Não, meu amigo conseguiu um parcelamento lá, não sei o que, tal. Vai ver a dívida do cara, uma dívida de R$1.000, irmão. Não, e A outra, tua é de 600 pau. Isso por aí que mesmo. que ele conseguiu parcelar em 60 e o meu é só em 10? É. Entendeu? Então, tipo assim, acontece. Não, mas nós isso é da aí. mesma cidade, mesma região aqui, nós estudou junto. Qual que é a diferença dele e a Não, mas minha? eu tô pagando mais imposto que ele aqui. Então, assim, cada realidade, cada CNPJ, o Brasil é o paraíso da complexidade fiscal. Nenhum lugar no mundo é tão complexo fiscalmente quanto o Brasil. Então, o que se aplica para uma empresa aqui, se aplica, a lei é a mesma para as duas, mas como que está sendo manobrada, irmão, não tem O nada a risco ver. que cada um tá O assumindo. risco que cada um está exato. assumindo, cada um é uma realidade, é um multiverso diferente ali. Então, não venha com esse papo aí que muito provavelmente você não vai conseguir a mesma condição igual, ou não tem mágica. Tudo depende do risco que você quer assumir também. O cara, o provedor tem 10 carros e outro tem 10. Só que o que tem 10 tá no CPF, o outro tá no CNPJ. Já tem uma mudança aí. Então É igual, né? É igual, Olhando pro lado de fora, tá igual. É 10 carros. Exato. Só que no lado de dentro, poxa. Às vezes tem 4 que é bambu. Entendeu? Nem documento tem. Exato. Tem que analisar um, tá no nome da sogra. De fora, é igual você falou, de fora é 10 carros, a frota é igual. Da fachada pra frente é tudo igual, mas Dali pra dentro, a gambiarra e o risco que cada um tá correndo, né? Ninguém sabe. Exato. Eu tenho 50 funcionários. Beleza. Poxa, eu também. Tá, mas os 50 tá registrado, os outros 50 não. Então, né? 50 meio que tá prestando serviço ali, caracterizando o vínculo trabalhista. Todo dia tá lá batendo ponto, tudo. Então, tem muita particularidade. Por isso que a gente fala que a gente, né, as obrigações são as mesmas, independente, né? O que muda é realmente
Fora do Simples, você tem o acréscimo ali, a questão do FUST e do Funtel. Porém, a lei é a mesma, as resoluções são as mesmas, então é por isso que aqui a gente tem que individualizar cada cliente para prática dele, né? Para o cenário dele, porque não é igual o outro provedor. Não é Cara, a mesma coisa. E é engraçado, porque todo cliente que já teve essa conversa comigo, né? Pô, mas o meu amigo lá, ó, os caras mostrou que no lucro real ele vai pagar bem menos e tal. Digamos assim, um provedor faturando aí 50 mil, 100 mil por mês. Não, porque mostraram pra ele que no lucro real vai estar faturando muito menos, vai estar tendo muito mais lucro e tal. Falei, cara, pede pra eles me mostrarem também isso aí. Manda pra mim, então, só o final como que eles chegaram nesse resultado, o que que eles estão levando em consideração. Eu nunca recebi isso, de ninguém. Todo mundo que tem esse papo comigo fala, me mostra pra mim, então. Porque realmente, eu queria ver, mostra. Porque eu tenho os meus cálculos daqui que não mostram isso. Então, mostra pra mim da onde que eles estão fazendo essa conta, da onde que tá vindo esse resultado todo. Eu queria ver. Porque todo mundo que chega com essa conversa fala, mostra pra mim. Traz, Não tem. às vezes talvez até eu tô errado, então, talvez mostra pra mim, então, eu quero ver. Cara, todo esse tempo aí de empresa eu nunca vi. Que Entendeu? tese maravilhosa é essa que você não tem ainda, que você não sabe. Que me mostra, porque assim, o cálculo que a matemática dos caras é diferente da minha. Matemática subjetiva lá. 2 mais 2 pra mim é 4, os caras às vezes é 10, entendeu? Então, não sei. Eu queria, então, o meu cálculo aqui é um cálculo, não sei qual cálculo que eles estão fazendo, eu tô mostrando, né? Por isso que a gente trabalha para facilitar a vida do provedor. Então a gente simplifica, a gente realmente quer entregar para ele o que fica dentro, né, de todos os parâmetros para a realidade dele. Porque nós aqui, se a gente dificulta para ele, a gente vai dificultar para nós. Então o nosso trabalho é realmente, poxa, conscientizar, trabalhar ali dentro das 4 linhas, passar ali, né, quais são as obrigatoriedades que ele tem, porque, poxa, você tá no Simples Nacional, não é à toa, é porque é o que tem para agora, é o que faz sentido para você, né? Então, vamos ajustar, trabalhar mês a mês, para não desenquadrar, para não ter problema, né? Então... E o empresário pensar que a gente trabalha assim, é uma caminhada em conjunto. Exato. A gente não vai entrar lá dentro da empresa dele, abrir o banco dele e fazer ele pagar a guia de imposto que manda, o parcelamento. Então é um trabalho em conjunto, é corresponsabilidade, né? Dos dois lados. Exato. Né? É uma parceria, não é algo que... Né, que a gente vai lá, entrar dentro da empresa do cara e vai fazer tudo para ele. Não é assim que funciona, mas o cara às vezes acha isso, né? A gente é um prestador de serviço do cara, mas tem serviços que a gente não vai conseguir prestar, que são coisas que a gente manda o boleto, mas pagar o boleto, pegar na mão dele e falar, aqui... Ó, vou acessar o seu celular aqui, ó, abrir o aplicativo do banco, escanear o QR Code e pagar. Não, aí essa aí é contigo, irmão. Aí eu fiz a minha parte, que era te mandar o boleto. Mandei até no WhatsApp, ficar mais fácil pra você pegar aí. Mandei até o código para ficar mais fácil, mas assim, dali pra frente é com você. Se você não fizer, aí... E assim, eu penso que 50% do que a gente consegue fazer de obrigação pro provedor, a gente consegue identificar através dos portais. Só que os outros 50%, ele precisa passar para nós. Então ele precisa ser realista. Porque às vezes eles deixam de passar algumas informações pra gente que são extremamente relevantes, que pode gerar um problema. Exato. E aí depois vai chegar, pô, mas não avisou. Eu nem sabia. Exato. Então, às vezes a gente identifica muitas coisas através do ECAC, de todos os portais, prefeitura e etc. Às vezes é um negócio de trás lá que... o cara desenquadrou para um negócio que ele nem passou para nós, não tava lá. Igual o Otávio falou, tem situação que às vezes vem depois de 2, 3, 4 anos e não foi identificado. É um ponto para se levar em consideração. Você mudou de contabilidade faz 1 ano que você tá com o pessoal, com o seu novo escritório. Cara, mais do que nunca você tem que ser mais transparente possível, porque pode vir uma coisa de 2, 3 anos atrás, onde você estava em outro escritório, em outro prestador de serviço, e não tem como os caras saberem, igual você tá falando, Zé, a gente vai olhar o que tá ali nos portais. Às vezes é uma coisa muito mais antiga, que era de um tempo que você nem tava na assessoria atual, então a gente não tem o poder de evidência ainda, então você tem que pensar que o prestador, ele tá ali para te ajudar, ele não é seu inimigo. Ele não quer ver você pagando multa, você se lascando, até porque isso faz você cancelar, ficar puto e reclamar da gente. Eu quero que você pague o mínimo possível, que você pague tudo certinho, que dê tudo certo. Só que eu não consigo adivinhar se tem alguma coisa para trás. Ficou para trás um IPTU, um IPVA, não sei quando, 3 anos atrás. Isso aí não é... Isso aí fica um pouco difícil de adivinhação. Então, se aconteceu alguma coisa, passa a informação pro contador e fala, cara, aconteceu isso. O que dá pra fazer? É um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto. É 4 mãos, né? É 4 mãos, é um trabalho 4 mãos. Um exemplo grande mesmo é o DIFAL.
O próprio DIFAL, todo mês aí DIFAL é um... faz a compra de mercadoria de prestador, de fornecedor de outro estado e tal, o cara sabe que vai ter que pagar esse DIFAL. Ah, você não aprendeu a gerar guia ainda? Beleza, manda aqui pra gente, falou, tem essa nota aqui, ó, gera pra mim o DIFAL aí dela, por favor. Mas não, às vezes ele fica só lá, não, vai esperando, vai esperando. E muitas vezes a gente consegue gerar de forma automática, que o sistema já busca, já traz a informação e tal. Mas o sistema das fases da onde a gente pega as informações não é 100% confiável, eles não vêm de forma automática. Então, às vezes passa 5, 6 meses ali que o cara não pagou DIFAL. Isso aí faz o cara ser excluído do Simples ou cair em inscrição. Então, assim, se eu sou empresário, se eu sou dono, eu comprei a mercadoria, eu sei que tem um DIFAL naquilo ali. Eu não sei gerar guia, que embora seja muito fácil. Mas é só, manda pra contabilidade então a nota e fala, ó, gera o DIFAL pra mim disso aqui, faz isso aqui pra mim. Falta, às vezes, essa proatividade do empresário, né? Aí como empresário mesmo, né? Como, eu tô preocupado com o meu negócio. Exato. Entendeu? A minha inscrição que vai cair. Então, eu quero deixar o negócio 100% aqui, Exato. sabe? Então, acho que falta um pouquinho desse feeling, assim, ainda de empresário pro pessoal. Às vezes, o que não pode acontecer é a gente ter mais preocupação sobre a empresa do cara do que ele. Exatamente. Não, e ele tem que... às vezes ele acha que isso vai acontecer, entendeu? Quando você contrata um prestador... E eu não tô falando nem eu como contabilidade e tal, mas, você contrata um prestador de serviço terceirizado. Eu não vou gostar mais da sua empresa do que da minha. Esse cara não vai se preocupar mais do que você. Você que é o dono, né? O FII é teu, né? Porque assim, a gente aqui, a gente contrata... A gente tem quantos prestadores terceirizados aqui? Em algum momento a gente acha que algum deles vai se preocupar mais com a nossa empresa do que a gente mesmo? Então, se a gente não chegar lá, não for proativo, se a gente não chega no pessoal do tráfego pago, não chega no pessoal do marketing externo, sistema, principalmente sistema, se a gente não chegar lá e ficar aqui, ó, sendo proativo nas coisas e cobrando, os caras não vão estar preocupados com a gente. Então, é a mentalidade que às vezes é a mentalidade de empresário que às vezes falta, né? O cara, eu tô preocupado com a minha empresa, eu quero fazer isso aqui dar certo, eu quero fazer isso aqui rodar, eu quero deixar isso aqui regular. Então, eu comprei nota, vou cobrar contabilidade e tal, não sei o que, todo mês tem que pagar o DAS. O cara esqueceu às vezes. Beleza, é obrigação da contabilidade mandar? Claro que é. Mas às vezes, seu contador aí esqueceu, deu uma pane no sistema, você não recebeu o DAS. Você sabe, tem que pagar todo dia 20. A sua empresa que vai ficar devedora se você não paga, você não vai lá cobrar sabendo que tem que pagar? É igual a conta de gás, conta de energia. Né? Não vai achar que o governo foi bonzinho com você, que esse mês ele não mandou. Tá tranquilo. Então, isso que eu falo, o empresário tem que assumir essa autorresponsabilidade sobre a própria empresa. Exato. Entendeu? Ele tem que ter esse tipo de cuidado. Porque no fim, quem vai ser prejudicado é a empresa dele. Exato. Se ele falar assim, beleza, vou deixar aqui, depois eu jogo nas costas do contador. Só que a empresa que vai desenquadrar é a sua. Não é o escritório de contabilidade que vai desenquadrar. Quem tá desenquadrando é você. Você pode depois entrar em briga jurídica e processar e tal, a coisa era toda. Mas quem foi prejudicado de cara é você. E de praxe, o máximo que você vai poder fazer em relação a isso é cancelar o contrato. Exato. E chorar porque tá estabelecido no contrato da contabilidade aqui também, não é? Então, assim, eu tô falando pro bem do empresário. Não é se negando de fazer em momento nenhum. É falando assim, cara, é a corresponsabilidade. Existem partes que a gente vai, mas dali é a sua parte. E essa parte a gente espera que você, cuidando da sua empresa, né, seja proativo. Você seja exatamente. Porque a prejudicação vai acabar em você. Então é você que vai ser o cara que vai sair perdendo na história. Então... Pega a conta de energia, por exemplo. Chegou ali, você tem que pagar com energia todo dia, senão vai ser cortado. Se não recebeu o boleto, você não vai atrás? Você vai ficar sem energia? É você vai deixar esse mês a concessionária não mandou, tá de bom humor. Você que vai ficar sem energia, entendeu? Faz sentido. Então, assim, falta essa visão, só que daí o cara paga 300, 400 reais pra uma contabilidade às vezes e acha que os caras vão amar a empresa dele mais do que ele, vão cuidar daquilo. Não, cara, é você em primeiro lugar, você que tem que se preocupar. Assim como qualquer outro prestador de serviço que você contratar. Não, fala assim, tô vendo esse boleto que o cliente não pagou aqui, nossa, eu vou pegar, eu mesmo vou pagar, depois eu cobro dele. Que mundo você tá vivendo? Isso seja contratando uma contabilidade, um marketing, um sistema, qualquer outra coisa. Qualquer serviço que você contratar, você tem que cobrar, você que tem que ser proativo. Porque ninguém vai se preocupar mais com a sua empresa do que você mesmo. Na dúvida, chegou o boleto? E aí, posso pagar? Tá certo? Pergunta, exato. A DAS chegou aqui, mas eu recebi de um outro e-mail que não é de vocês. Exato. Né? Então, assim, a gente tá aqui pra isso. Exatamente. Ou, ignora e pede um novo, que a gente vai mandar o certo. Exato. Isso foi um ponto que a gente falou lá no começo do negócio de golpe, gente. Cara, tá muito golpe disso, muito. Recebendo boleto da DAS, ele é certinho, tá lá o seu nome, seu CNPJ e tal, editado, tá? O e-mail olhar bem assim. O e-mail é contabilidade consultiva, geralmente. O e-mail. E outra, vem de vários tipos, vem tanto com a razão social do cliente, quanto a razão da Receita Federal. Eles tentam com vários tipos, cara. Então, assim... E é o mesmo valor que você tem que pagar por sinal. Os caras sabem todos os seus dados, até sem de acesso, o cara sabe. Então, assim, confere. Se não é a tua contabilidade que mandou,
Não paga. A princípio é não paga. É. Liga e pergunta. Fala, olha, recebi isso? É. Tá certo? Tá no meu DDA, paga? Não paga. Não paga, isso Principalmente, também. nossa, DDA é complicado. DDA, qualquer um. Se você me passar o seu CPF, eu mando o seu CPF. É um negócio pra você pagar aí, ó. Exatamente. Mandar um boleto de um iPhone pra você me pagar aí. Então, é bem isso. Então, o Simples Nacional, né, todas essas questões que a gente está falando aqui, é um movimento que ele tem que acontecer mês após mês, para você não desenquadrar e para você se regularizar para o próximo ano. Exato. É um trabalho de 12 meses É. e não de 45 segundo tempo. Então, é o ano inteiro prestando atenção. Não, Exato. 20 de dezembro, lá na confraternização da sua empresa, que você vai lembrar. Exato. É 20 de dezembro, você tomou 2 cervejas na confraternização e fala, Nossa, cara, lembrei esqueci. agora. Deixa eu ligar pro contador aqui, vamos ver se... Deixa eu dar um toque nele, ver se dá É. tempo ainda de arrumar. Então, acho que é isso, né? Então, a questão do desenquadramento, muito importante. Poxa, estamos em novembro, né? Trabalhar esse novembro para não chegar ali, ó, no dia 20, que querendo ou não, novembro já tá em cima da hora. Já tá, Não é um meio do mês trabalho já pra, quase. Exatamente. Então, para justamente o cara ou ele reenquadrar ou não desenquadrar, né? São os dois aí. E é isso. Eu acho que a palavra que fica é essa aí, a autorresponsabilidade, entendeu? Pô, chegou agora, a gente tá em novembro aí. Você é empresário, não é cliente nosso, por exemplo, tá em outro escritório, não recebeu nada, o contador não falou nada, mas você sabe que às vezes deixou uma coisinha pra trás ali, um rabinho, ou mesmo que não deixou, porque às vezes passa sem querer. Exato. Pergunta pro seu contador. Pede um checklist, e aí? Pega um chat, viu? Tá tudo certo? Manda um relatório pra mim da receita, só pra eu ficar tranquilo. Sim, Que manda sim. a certidão negativa pra mim, pra eu ficar tranquilo. Ou me ensina a acompanhar o ECAC aí, como que eu, né? Isso aí é uma coisa que todo empresário devia saber como fazer. É. Todo empresário devia saber entrar do ECAC, ver as mensagens do ECAC, acompanhar a caixa postal. E, cara, isso aí é o que mais tem no YouTube ensinando. Isso aí é o que mais... Mais simples, né? É a coisa mais simples do mundo, né? Então, assim, é isso que eu falo. A falta de curiosidade, às vezes. Exato. A falta de ir atrás, de assumir a responsabilidade sobre o seu maior bem, que é a sua empresa, né? Exato. A empresa acaba sendo o nosso maior bem, no final das contas, né? Então, você precisa ter uma responsabilidade disso aí, assumir essa bucha aí, cara. Então é isso, se o seu escritório não falou nada até agora, pergunta, pede uma certidão negativa, fala, meu, como que tá a minha situação lá? Faz um checklist pra mim, tá tudo tranquilo, não tá? Porque às vezes seu contador passou também e... Passou batido Esqueceu. também. Passou batido, e é isso, é feito por pessoas e pessoas cometem erros. Então você tem que se preocupar com a sua empresa mais do que qualquer outra pessoa. Não vai responsabilizar 100%, não vai terceirizar 100% a responsabilidade da sua empresa. Tem que pensar, gente, é final do ano. Final do ano é hora de sentar, olhar se tá tudo certo, se não tem nenhuma pendência, é hora de pensar no ano que vem. Então, senta, pede isso aí. Se você não recebeu proativamente da sua contabilidade, liga lá, fala, olha, eu preciso disso aí, me passa se tá tudo bem, passa um raio-x aí de como é que tá o CNPJ, porque não quero entrar com surpresas em 2026. Tenho minha frota de carro. Tá tudo, meus IPVA tá tudo certo. Tá tudo certo, aí, tô devendo alguma coisa. Exato. Enfim, né? Os DAS tá tudo em dia, INSS, recolhi FGTS, tá tudo pago. Vem 13º. Pagamento de funcionário, tem alguma coisa que tá pendente. Entendeu? Então faz um pente fino aí e vai festar aí o Natal aí, mas tranquilo. Tranquilo. Gerencia a sua empresa, gerencia pra não chegar dia 2 de janeiro e você falar assim, puta merda, tá tudo lascado, vou gastar 2026 inteiro arrumando, apagando fogo que eu deixei acontecer em dezembro do ano passado. Não, e aí você pode estar com o dobro de assinante no ano que vem e às vezes vai estar tendo menos lucro do que esse... Tá tendo mais prejuízo. Mais prejuízo, com o dobro de assinante às vezes. Então, esse é o caminho, cara. É sobre isso. Arrumar a casa. Pessoal, então, a lição, né? A frase aí, comenta aí se você assistiu até o fim, coloca aí, arrumar a casa. Comenta aí pra gente ver quem chegou até o fim desse episódio. Pessoal, como vocês viram, a gente tá com uma intensidade mais alta de episódios, a gente tá agora em casa própria, né? Então a gente consegue aí produzir mais conteúdo para vocês. Nosso intuito com o podcast sempre será aumentar a consciência de vocês, é profissionalizar o mercado, deixar o mercado mais forte, fazendo no fim vocês ganham mais dinheiro, né? Vocês ganham mais dinheiro, vocês ajudam todo o mercado a rodar, ajuda a gente a rodar. Então é isso, é sobre passar informação. Se vocês tiverem dúvida, precisarem de ajuda, a gente tem contabilidade interna, a gente tem todos os serviços aqui. Tô com dúvida, gostaria de uma consultoria, gostaria de um raio-x, de um panorama da minha situação. Entre em contato com a nossa equipe, chama a gente aí, pode chamar até pelo próprio YouTube ou clica nos nossos links, aí você vai ser direcionado. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, né? Manda para algum amigo aí que tá precisando de mais informação a respeito do CNPJ. E a gente tá aqui e até o próximo episódio, pessoal. Grande abraço. Valeu.